Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Helena Quintela e hoje a gente vai iniciar a nossa série de vídeos para falar um pouquinho sobre decoração com vocês. E para nos ajudar nessa tarefa a gente vai falar com o Matheus Lima, que é designer de interiores. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? A gente fica muito feliz. Imagina, é um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre esse desafio tão grande de como é decorar a casa de uma forma ideal, bacana. Exatamente. E com um custo legal, que é bem importante isso, né? Exatamente. E no vídeo de hoje, que vai ser nosso primeiro vídeo da nossa série, a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Então eu deixo com o Matheus agora para ele falar um pouquinho pra gente. Iluminação, é tão fácil falar disso pra mim, porque eu realmente sou muito apaixonado por iluminação. Eu falo pra todos os meus clientes da importância que é isso. Ele não é o grande responsável pelo projeto, são vários itens que formam uma composição que sempre dá certo, mas a iluminação, ela é um ponto muito importante no projeto, é um ponto muito importante no ambiente, porque eu falo que assim, a iluminação deixou de ser aquela coisa de você ter um item só para iluminar. Mas hoje a iluminação, ela é emoção, ela cria o ambiente, né? Então, o mesmo ambiente, o mesmo mobiliário, as mesmas cores, você pode criar ele de várias formas, mudando e modificando o jeito de iluminar, a cor da iluminação, a tonalidade, os pontos. Então, a iluminação é uma coisa assim fundamental e que eu particularmente sou apaixonado. E inclusive a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar o vídeo sobre a diferença da iluminação branca para a iluminação amarela, que é a quente, né? Isso. A gente tem dois tipos de iluminação. A gente tem a iluminação fria, que é sempre a gente vai partir para aquele branco que ele tem um fundo azulado, né? E a iluminação quente, que é aquela amarelada. Lembra daquela lâmpada antiga que a gente tinha em casa? Que hoje a gente não tem mais, porque tudo foi substituído pelo LED, que tem a mesma função, né? A tecnologia foi avançando e hoje a gente tem algumas lâmpadas que elas não têm essa coloração bem amarela, algumas chegam até a ser laranja, porque tem muita gente que não gosta e realmente ele deixa o ambiente um pouco pesado. Mas tem esses dois tipos de iluminação, a fria, que é a branca, e a quente, que é a mais amarelada, e cada um tem a sua função, uma não é pior do que a outra, as duas são excelentes, cada uma cumprindo a sua função dentro do ambiente e o seu propósito. Legal, e depende realmente daquilo que você falou, depende do ambiente, né? Isso. Um ambiente, talvez de quarto, de sala, peça uma iluminação mais quente, confortável, para a pessoa realmente chegar em casa e já se sentir em casa, né? A iluminação quente, ela tem a função de dar conforto para o ambiente. Então, é na iluminação quente que o seu corpo, ele descansa, digamos assim. É claro que tem outros itens também, né, que ajudam nisso, mas a iluminação quente, ela tem a função de relaxar. A iluminação branca, ela tem a função mesmo de trazer atenção. Nos projetos que eu faço, projetos residenciais, a gente sempre usa em todos os ambientes a iluminação, às vezes não tão amarelada, que tecnicamente a gente chama de 3000K, né, que é o Kelvins, que é a forma que você... Não, é a forma que você... Não. Identifica, né? É isso. 3000K, que é a forma que você identifica tecnicamente esse tipo de iluminação. Hoje existem, como eu falei, a tecnologia veio para dar um pouco mais, uma suavizada melhor nessa tonalidade, mas a gente sempre usa a iluminação que parte para essa iluminação mais quente, né? Legal. Porque numa casa você não quer chegar lá e ficar acesa. Achar que ainda tá no escritório, Não, né? pelo amor de Deus, você quer descansar. A iluminação fria, ela serve sempre para um ambiente mais comercial, onde você tem que ficar aceso, onde você tem que ficar atento. Muitas pessoas falam, eu quero a iluminação branca porque a iluminação branca, ela ilumina mais. Talvez num escritório seria mais legal uma cor branca. Isso, sempre num escritório você vai usar uma iluminação fria. Porque você precisa de atenção, você precisa estar ligado, você não pode ficar relaxado. Então, se você vai montar um escritório e colocar uma iluminação quente, você não precisa pôr aquela branca fria, mas se você vai colocar uma iluminação quente, muito provavelmente vai ter aquela abrição de boca o tempo inteiro. E haja café, né? E haja café, e haja café. E a gente tem visto que, né, que hoje tem um universo enorme de lâmpadas, né, de luminárias, de tipos, que a gente tem observado bastante nessas grandes lojas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de quais são os tipos de iluminação que a gente encontra nos diversos ambientes aí de uma casa.
Hoje é aquele negócio, foi o que eu falei, a iluminação ela deixou de ter a função só de iluminar e ela passou a ser realmente um elemento decorativo, um elemento de finalização. Então hoje você tem, eu falo que são 2 tipos de iluminação que você tem. Então você tem uma iluminação geral, que você é aquela lâmpada de centro, que hoje a gente tem plafond, placa de LED, você pode colocar a lâmpada, enfim, tem uma infinidade, pendente, mas ela tem uma função de fazer uma iluminação geral, tá? Legal. E você tem a iluminação pontuada, que é onde você vai criar aqueles cenários. Porque o legal também, muita gente não sabe, mas às vezes o segredo da boa iluminação é você não iluminar. É você criar aquele degradê de pontos iluminados, pontos não iluminados. Então, a gente chama isso de uma iluminação pontuada, tá? Então tem a iluminação geral, que é aquela aberta, que realmente é pra faxina, eu como costumo falar, é pra faxina, que você tem que ver tudo. E tem a iluminação mais fechada, uma coisa mais pontuada, que pra você receber os amigos num jantar, chegar em casa, assistir um Netflix. E a gente tem visto também uma coisa que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto de tudo que é referência retrô, né? Eu gosto muito. E a gente tem visto aquelas lâmpadas retrô, que inclusive eu tenho na minha casa, que é aquelas que aparecem os filamentos, né? Isso. É bem bacana também, né? Ele é muito legal, essas lâmpadas. Eu já vi muita gente falando assim, ó, vou montar um pendente para iluminar com essas lâmpadas. Na verdade, essas lâmpadas, elas não são feitas para iluminar. Hoje, essa lâmpada, ela tem uma função decorativa, tá? O filamento que a gente tem hoje, antes era aquele filamento que a lâmpada ficava fervendo, era muito quente. E hoje a tecnologia, mais uma vez, cumprindo a sua função, ela veio com filamento de LED. Então você tem a lâmpada do mesmo formato, a mesma característica. Foi bacana que com essa tecnologia a gente conseguiu desenvolver outros designs de lâmpadas, mas você não tem o problema do aquecimento. Um ponto assim que não é muito favorável é que você não ilumina, é realmente uma função decorativa. Mas você tem uma característica muito legal, aí você vai encontrar a lâmpada que tem um vidro transparente, você vai encontrar a lâmpada que tem um vidro âmbar, que ele é um pouco mais espelhado, puxado pro cobre, mas assim, é para cumprir uma função decorativa. Não espere que você vai comprar uma lâmpada para iluminar sua mesa de jantar. Isso é muito difícil de acontecer. A não ser que você faça uma composição com várias, que também é muito legal, mas você sempre tem que buscar um auxílio de um spot lateral na mesa, alguma iluminação nas paredes. Aí você consegue fazer um trabalho legal com esse tipo de iluminação. São tantos detalhes que é importante mesmo a gente ter um profissional como o Matheus para nos né? ajudar, né? E é importante, né? Sim, você não quer receber os amigos e ficar no escuro. Não, pelo amor de Deus. Mas também você não quer ficar naquela máquina de bronzeamento, né? Que você tem aquela iluminação estourada. E você falou de tendência, e a gente visita muitos imóveis, então a gente tem visto bastante. São aqueles trilhos com os spots, eu acho super bacana também. Sim, é super legal. Hoje é uma solução de iluminação com design super diferenciado, você puxa muito pro industrial, uma coisa... depende do modelo que você escolhe, você consegue ser contemporâneo, uma pegada mais industrial. Hoje existem vários tipos de trilho, então a gente tem desde aquele trilho que você compra ele pronto, que você vai achar mais em lojas específicas de iluminação, que é um trilho que ele já é energizado. E você tem produtos específicos para colocar, que ele tem uma iluminação bem legal. Mas você também tem várias opções, você consegue comprar aquela eletrocalha, comprar os spots separados e montar e direcionar, e você vai criar uma iluminação geral, porque ele é um centro com vários focos de iluminação. Sim. Mas também você vai ter uma iluminação pontuada. Então é uma solução bem bacana para quem está procurando um conforto assim e quer gastar pouco, porque realmente compensa e dá um resultado assim muito legal. Então é isso aí e até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.